E seguindo a lógica, deu Coringão classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, na soma dos dois placares, 1-0 lá, 1-0 aqui, 2-0 pro Coringão. Na ida teve gol do Héctor Hernandes, agora mais um gol do Yuri Alberto, né? Na era Dorival Júnior são 10 gols até o momento e 5 foram do Yuri Alberto. E aí eu queria começar trocando ideia nesse nosso pós-jogo aqui, antes até de pedir like, aquele monte de coisa que eu falo pra vocês aqui, explicando mais ou menos como que foi a linha de raciocínio do Dorival. Dorival olhou para o Félix Torres, zagueiro questionável, falou assim, ó, lateral, comigo vai ser lateral, não importa, foda-se se ele joga de zagueiro. Maicon, que é um meia de saída, que tem uma qualidade, vamos colocar entre aspas, no passe ali na saída de bola, né, vamos colocar ele de primeiro volante, contenção, pra ser o nosso guarda-caça, porque praticamente a gente vai marcar em bloco médio, bloco médico é bom, bloco médico é o Palácios que joga, bloco médio, então vai Maicon ali mesmo. E o Raniel é o cara da contenção. O Dorival Júnior falou, foda-se, não importa, vamos colocar ele quase como um meio atacante, um 8,5, 8/10 ali no meio campo, aparecendo na área pra finalizar. Mas Dorival, a gente não tem ele tecnicamente, ele não tem muita coisa pra oferecer na parte técnica. Não importa, a linha entre a genialidade e a pardalzice, ela é muito curta, muito fina, assim. Aí ele olha pros caras, né, Coronado joga como extremo. Aí, não, mas o Coronado é meio, não importa, quem vai jogar como meio vai ser o Bidon. Caramba, ele foi colocando uma coisa em cima da outra ali. Outro grande improviso de Dorival Júnior foi o Kaká. Aí você vai falar, pô, mas o Kaká tava jogando de zagueiro. Então, ele não é jogador, ele tá sendo improvisado como jogador. Corinthians classificado, só dei essa cornetada pra galera falar assim, nossa, o Adalba só reclama. Aí ele só reclama, foi só pra poder sanar um pouquinho deste engajamento que eu farmo com vocês, que são trouxas e odeiam o papai aqui. Pra galera que me ama, vale a partir de agora, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, isso tudo aí fortalece o nosso trampo demais, beleza? Não tira nem um segundo da sua vida aí, basta só clicar no joinha que já ajuda, verifica se você tá inscrito também aqui no canal, né? Tem um botão inscrever-se em algum lugar, você clica nele aí, você já tá inscrito, também não paga nada. Agora quem tem condição de fortalecer financeiramente, tem sempre a opção da nossa chave Pix aqui, qualquer valor é muito bem-vindo, às vezes você pode mandar R$2 vai fortalecer, às vezes você vai mandar 10, vai fortalecer mais ainda, 100 vai fortalecer mais ainda, e tem a opção do valeu, que é um coraçãozinho que tem aí embaixo, você clica e tem o hypar o vídeo ainda, quando você clica no like, você ainda pode hypar é de graça também, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar a trocar ideia sobre o jogo foi feio. Sejamos honestos com nós outros, com a gente mesmo aqui, porque o jogo foi feio. O Corinthians foi numa proposta que eu não curto quando vai jogar em casa, um jogo ainda mais que você não tem um placar consolidado. É um bom placar, você ganhar fora de casa de 1-0 e poder trazer até o empate com o regulamento embaixo do braço pra casa, é bom e tal, mas a gente não pode abrir mão do jogo desta forma. E não é que o Corinthians abriu mão de ficar todo recuado, não, marcou em bloco baixo e não tentou se impor pra tentar achar rápido um gol contra o time dos caras pra já matar a partida. Aí fica cozinhando o jogo sem muitas chances, o Novo Horizontino chegou algumas vezes, o Corinthians também chegou algumas vezes, às vezes teve uma bola lá que o cara deu uma espécie de chapéu, aquele Jean Imer, volante, que eu achei bom esse cara aí do time do Novo Horizontino, deu um chapéu no Angeleri, finalizou e o Hugo Souza defendeu, nesse lance o juiz deu o tiro de meta, mas tinha que ser escanteio, e aí imagina numa dessa o cara acerta na veia, a bola faz um gol, aí já complica tudo, não tem por que você dar tanta sorte pro azar desse jeito pra se complicar. E o Corinthians foi assim, cozinhando o jogo. Achei também a postura e o posicionamento e a maneira como o Humberto Loser, olha o tipo do nome do cara, Loser, né? Já ia perder mesmo, mas o Humberto Loser, aí, treinador do Novo Horizontino, resolveu encarar a partida, sabe? Vou jogar por uma bola. Pô, você tá perdendo o jogo. Se você perdesse de 1-0 como foi, a galera do Novo Horizontino aí, se perdesse de 1-0 como foi e perder de 100-0, a eliminação ia ser igual, então você teria que tentar agredir mais o Corinthians, ficar mais no campo de ataque, jogar, sabe, se arriscar um pouco mais, porque não tinha por que você jogar desse jeito tão pragmático. O tempo todo deu a impressão que o Novo Horizontino tava levando pros pênaltis a partida e pouco agrediu realmente o time do Corinthians. E o Corinthians também tiveram vários momentos na partida que, nossa, foram de sangrar os olhos, mas foi aquele jogo truncado e tal, e no final das contas a gente ainda conseguiu nos acréscimos do segundo tempo um bom gol, um bonito gol
com o Yuri Alberto, que vive uma fase muito interessante. Eu falo aqui pra vocês, alguns falam que eu sou hater do Yuri Alberto, na verdade não é isso, tá? Eu sou um profundo crítico do Yuri Alberto, já teve bons e maus momentos com a camisa do Corinthians. O grande problema é que ele oscila demais entre ser o Lewandowski, mistura do Messi e o Pelé, com um cara ser uma mistura de Matheus Davó com o Jonathan Cafu, né? E agora ele tem vivido um momento mais equilibrado, tem partidas que ele não vai muito bem ou que não tem tantas oportunidades, ele faz partidas justas, que continue assim, e já correm rumores e especulações por aí que o time do Vitor Pereira lá na Inglaterra tá querendo o Yuri Alberto. A gente não pode se dar ao luxo de perder o Yuri Alberto nesse momento, apesar que a proposta é boa e tal, mas foda-se a proposta, a gente precisa pensar no time, que é uma das nossas salvações pro ataque, o Yuri Alberto, porque depois sobra o Hector Hernandes. Você já parou pra pensar nisso, né? Um Romero improvisado, aí teria que centralizar o Memphis, sei lá o que daria pra fazer. O Yuri Alberto tem se mostrado a peça mais importante do time do Corinthians nestes últimos tempos, né? E aí, beleza, aí o jogo foi assim, cozinhado no primeiro tempo, cozinhado no segundo tempo, algumas poucas oportunidades sem tanto perigo assim pro time do Novo Horizontino, algumas poucas oportunidades também sem tanto perigo. O Coronado, que deveria ser o cara, sabe, pra poder fazer uma fumaça naquele meio campo, pra achar aquele espaço, pouco acha também, né, não fez uma partida ruim. A verdade é que se a gente for pegar jogador por jogador do time do Corinthians, ninguém fez uma partida horrível. Você fala assim, nossa, esse aí atolou o jogo, meu Deus, sangrou meu olho. Mas também ninguém, tirando o Yuri, que fez o gol do jogo, ninguém fez uma partida de brilhar os olhos e falar, nossa, realmente, olha só, esse cara aí só faltou fazer chover. E do time do Novo Horizontino, eu acho que aquele Jean Imer, volante, aqui, um dos dois zagueiros lá, o canhotinho, achei que jogou bem, o resto tudo muito pouco também, né? No final das contas, deu bom pra nós, porque a gente veio com essa vitória lá de Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino adotar esse tipo de postura. Passa agora na próxima fase, oitavas de final, com exceção do CSA aí que colocou no rabo do Grêmio, os restos dos times que vão passar são times mais complicados, né? São Paulo passou, Flamengo passou, Fluminense, Atlético Mineiro, o Bahia. Aí se você der uma moscada ou jogar com esse tipo de posicionamento, a tendência é ser sofrido, perfeito? Mas pelo menos a nossa lição de casa foi feita. No segundo tempo, a gente, como eu falei, né, cozinhamos bastante o jogo, mas a gente foi recuando a nossa linha, isso me preocupa pra cacete. A hora que deu mais ou menos uns 30 minutos, comentei que a primeira dama tava assistindo comigo, falei, nossa, mano, o Corinthians fica recuando essas linhas. O Corinthians hoje jogou num 4-1-4-1 com bola, onde a escalação foi Hugo Souza, na lateral direita, Félix Torres, improvisado, né? André Ramalho, Kaká e Angileri, o primeiro volante, o Maicon. Aí no meio campo a gente teve aberto pela direita o Ranielli, depois o Ranielli, e agora quem foi o meio campo do coisa mesmo? Breno Bidon. Ai, teve mais alguém. Não, Carrillo entrou no segundo tempo. Primeira dama, você assopra e ainda sopra errado ainda. Deixa eu ver quem foi aqui, ó. Então foi Maicon, Romero aberto pela ponta, Ranielli, Bidon e Coronado nessa segunda linha e o Yuri Alberto mais centralizado. E aí sem bola, que a gente nunca conseguia prender por muito tempo a posse de bola assim, sem bola a gente jogou num 4-5-1 contra o Novo Horizontino em casa, um 4-5-1 com uma linha toda compactada em bloco médio. Isso é muito perigoso, mas deu certo, é como eu falei, né, a linha entre a genialidade e a pardalzice, ela é muito tênue. Eu tenho certeza que se tivesse sido eliminado, tivesse achado um gol, o time dos caras tivesse achado um gol, estariam com certeza querendo crucificar o Dorival Júnior, que eu vou esperar os 10 primeiros jogos dele à frente do Corinthians para começar a tentar entender algumas coisas. Sinceramente, eu não entendo o Maicon de primeiro volante, eu não entendo o Maicon como jogador de futebol, mas de primeiro volante especificamente, eu acho que deixa a gente muito desguarnecido ali na parte defensiva, na parte de contenção. Não consigo entender, e se alguém conseguir, por favor, vocês entendem muito mais de bola do que o pai aqui. O Ranielli como um meia, um 8,5 ali, um 8/10 aparecendo na área pra finalizar, ele não tem condição técnica pra fazer isso, não é nem questão de, pô, será que dá pra improvisar? Tem condição técnica. E aí a gente vai perder um cara que entrega na parte de contenção, pelo menos minimamente, como o Ranielli, coloca o Maicon que não entrega nessa parte, e a gente meio que inverte essa posição. Eu, sinceramente, não entendo. Você, com certeza, é muito mais inteligente do que o papai aqui. O Coronado é aquela coisa, né? Eu prefiro o Coronado jogando um pouquinho mais como meia esquerda, assim, não como um meia extremo pela esquerda, quase jogando como um ponta, mas é a maneira como ele caiu. E também acredito que o Yuri Alberto perde muito na questão do que ele pode oferecer quando ele não é
não tem o facão, que é aquele ataque à linha, né? Quando ele faz a ultrapassagem, quando ele ataca a linha adversária, ele acaba ficando como ponto de referência, não é o forte dele. Você vê que ele tromba com o zagueiro, vê que ele, sabe, aí fica difícil, compromete até o ponto forte do próprio Yuri Alberto. No caso, o Félix Torres, eu não vou exigir muita coisa do Félix, ele tá sendo improvisado na lateral direita, isso aí mostra e evidencia muitas limitações que a gente tem de elenco. Não dá pra contar com o Léo Maná, que bom que o Dorival percebeu isso aí muito rápido, mas a gente não pode contar com o Léo Maná e ao mesmo tempo a gente não tem lateral. O Fabinho Soldado, simplesmente o melhor executivo de futebol da história do futebol mundial aí, renovou o contrato com o Fagner por 2 anos, aí emprestou o Fagner com a gente pagando salário pro Cruzeiro. Não que o Fagner solucionaria alguma coisa também, já é um ex-jogador em atividade, mas você vê como é que é bizarro a maneira como a administração do Corinthians trabalha, mas nem vou entrar nesse mérito, senão dá 50 minutos de vídeo aqui pra um 0-0, é muita coisa. Na lateral esquerda, pra mim, o Angileri fez uma boa partida, uma partida justa, vai, defensivamente, ofensivamente também conseguiu alguns bons passes ali, alguns cruzamentos, teve umas boas invertidas de jogo assim, nada que pudesse comprometer. O ponto fraco foi 2 bolas que ele perdeu na saída de bola e aquele chapéu que ele tomou, que eu nem sei se foi realmente uma culpa dele, não é nada que podemos crucificar o Angileri. Vamos para as notas aí, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários, eu respondo alguns, respondo para a maioria, respondo bastante comentário até, pra galera que é membro do canal, torne-se membro aí se você não for, eu respondo sempre primeiro aqui, eu dou prioridade e tal, tento responder quase todos os membros aí sempre que é possível, e eu gosto de saber também a opinião de vocês, até os caras que me cornetam, tá bom? Porque os caras falam, pô, dá pra nada, tá bom, e mentira, né, cara, porque eu falo bastante coisa boa aqui que a galera escuta o que quer escutar, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a galera entende, né, e aí, vamos lá, para as notas, olha que eu fiz algumas anotações aqui, nem vale a pena ir passando por todas elas, eu coloquei todas as finalizações que tiveram no primeiro tempo, no segundo tempo também, fiz as substituições e tal, mas nada, não teve nada que realmente foi tão encorpado assim que vale a pena a gente dedicar muito tempo aqui. E a arbitragem, eu achei que a arbitragem foi aquela típica sul-americana, que é não seguir um critério. Teve o empurrão dentro da área no Romero, eu acho, no primeiro tempo, pra mim não foi pênalti, mas aquele mesmo empurrão dado fora da área, ele tava dando falta. Então, pô, que porra de critério que é esse? Falta é falta, seja dentro da área ou fora da área. Aí, se ele fosse seguir o critério dele, se ele tivesse algum critério, aí seria um pênalti que eu não acho que deveria ser dado, mas é a falta de critério que é tão destacada pela gente aí, né? Hugo Souza, nota 6, nas poucas vezes que foi exigido como goleiro, ele correspondeu e ele com a bola no pé, é uma tristeza, hein? Nossa, teve 2 bolas que recuaram pro Hugo Souza, uma ele tocou direto, quase matou o Angileri na lateral esquerda, e a outra eu acho que ele já saiu jogando direto pra linha lateral, pro lado ali da parte oeste ali da saída do vestiário. Com os pés não dá, mas quando foi exigido como goleiro, nota 6 aí pro Hugo Souza. Você vai perceber que as notas, olha as notas, vai estar tudo na meiuca, tudo na medianice assim, ó. Hugo Souza, nota 6, Félix Torres eu tô dando nota 5,5, vai ter gente querendo exigir muito, ele pouco apoiou. Pô, como assim ele pouco apoiou? Eu não espero nem que ele apoiasse alguma coisa. Só dele cobrar o lateral eu já tava achando muito mesmo. Então, Félix Torres, nota 5,5. André Ramalho, nota 5, uma partida justa, arroz com feijão ali. Kaká, nota 5. O Kaká teve uma hora que no primeiro tempo que ele tenta sair jogando e ele sofre uma falta. Pra mim foi falta aquele lance, o juiz não dá e tem um contra-ataque promissor que ele mesmo se recupera. Então, assim, na recuperação de bola, na recompactação de linha, o Kaká tava rápido hoje. Tô dando nota 5 aí. Não tem por que a gente perseguir o Kaká, não. Angileri, nota 6. Achei que foi uma partida justa, mediana pra boa do Angileri. Maicon, nota 4. Aí você vai falar, pô, Dalva, mas o que o Maicon fez que comprometeu a partida e tal, assim? Nada de muito relevante. Aí eu volto a pergunta pra você, e o que o Maicon fez que realmente incorporou o nosso meio campo? Nada também, né? O passinho de lado, perder uma bola ou outra ali, ganhar uma bola ou outra ali, muito... Na melhor das hipóteses, Maicon é nulo. Hoje pra mim foi um desses jogos aí, nota 4 pro Maicon, nota 4 pro Romero. Romero também assim, aparecendo, ele jogou em 2 posições durante a partida, mais aberto como extremo pela direita e depois ele jogou como uma espécie de segundo atacante por trás ali do Yuri Alberto, lá ele. Aí ele tentou... Deu uma caneta e sofreu uma falta que não foi falta. Aí teve uma cabeçada que ele cabeceia amassando a cabeça no final do primeiro tempo. Uma outra cabeçada que ela ia pra fora, mas o goleiro defendeu. É o Romero, né? Notas 4. O Ranieri, nota 4. Pô, o Ranieri, pra mim, de todos, foi o que foi mais comprometido por estar fora de posição. Não fez uma partida ruim, mas
por estar fora de posição, ele foi exigido tecnicamente, coisa que ele não vai oferecer. Teve a primeira finalização do jogo no primeiro tempo, que ele aparece dentro da área, faz um girão assim, e finaliza e o goleiro encaixa porque foi em cima do goleiro. Pô, já fez muito de estar ali, né? Não dá pra esperar muita coisa. Ranieri nota 4. Bidon, o pior jogador da partida hoje. O Bidon, realmente, eu tô lavando as minhas mãos com o Breno Bidon. Muito pouco, um jogador muito burocrático, sabe? Não é o burocrático, é o burocrático, que lento, aí pensa demais na jogada, cadencia demais a jogada, raramente aparece numa finalização de média distância pra arrematar pro gol, aí também não acha que ele passa em profundidade, cozinha o jogo. Talvez falte um meia de criação ao lado dele pra poder dar um pouquinho mais de articulação, talvez, mas aí se o cara tiver que depender de outro cara pra ele conseguir ser um jogador aceitável, é muita pouca coisa. E olha que eu gosto do Bidon, pior jogador da partida, como eu falei, nota 2,5, e aí você fala, pô, mas pior poderia ser 0, não, aqui ele não fez uma partida nota 0, fez uma partida nota 2,5. Coronado nota 5, arrozinho com feijão, teve umas duas invertidas que ele cedeu um contra-ataque gigantesco pros caras, mas teve alguns cruzamentos, uma finalização, uma jogada, acho que no primeiro tempo, com o próprio Ranieri tentando a finalização, que ele consegue achar o passe, criou um pouco e, enfim, nota 5. E o Yuri Alberto, melhor jogador da partida, nota 7, fez um gol, mais um bonito gol, numa jogada que começa com o Félix Torres, o Thales Magno toca em profundidade, o Thales entrou também, né? Já vou dar nota pro Thales. E aí o Thales, que é o Matheus Vital agora, tá? Matheus Vital do Grupo City. E tocou em profundidade pro Yuri Alberto, que consegue cortar bem, deixa o zagueiro arrastando a bunda no chão e finaliza bem de canhota. Thales Magno e Carrillo entraram no segundo tempo. Thales Magno nota 3. Pô, eu acho que a única coisa que realmente acrescentou alguma coisa na partida foi esse passe para o Yuri Alberto. Um passe padrãozão para o Yuri Alberto. O resto é aquela tentativa de drible. Cisca, toca para trás. Cisca, toca para trás. Sofreu uma falta também do Luiz Oyama no segundo tempo, que bem no finalzinho que deu o cartão amarelo para o Luiz Oyama. Então, Thales nota 3, Carrillo nota 5. Achei que o Carrillo entrou bem na partida, cadenciando também. Parecia que o Carrillo estava em câmera lenta. Todo mundo parecia que tinha comido uma feijoada antes da partida e tava ali meio que no soninho. Qualquer momento a gente vai classificar aí. O time do Novo Horizontino é fraco. É errado. É errado não, quer dizer, é mentira? Não é mentira, mas numa dessa você dá uma brecha, dá uma sopa pro azar gigantesca. Martínez, nota 3. Ele entrou, também pouco vi na partida e tal. E o Charles eu deixei 3 pontinhos de interrogação, porque eu não vi o Charles em casa, o Charles em campo. O que você ia falar uma coisa? Romero, falei. Não falei do Romero aqui? Eu falei sim, nota 4 para o Romero. No Charles eu não dei nota nenhuma ali. Era pra entrar ele ou o João Pedro Tioca. O João Pedro Tioca realmente deve ter riscado o carro do Dorival Júnior, porque, meu Deus do céu, hein? Pra preferir todos os zagueiros, por pior que sejam, e não valer a chance para uma sequência do João Pedro Tioca, não que vai solucionar alguma coisa também, né? Mas quando a gente não tem nada, qualquer coisa é alguma coisa já. Corinthians classificado para as oitavas de final, agora vai ser sorteio mais uma vez, então a gente pode pegar desde um CSA e já pensar numas quartas de final, ou um Flamengo, e aí vai ter que jogar muita bola para conseguir passar para as quartas de final. Por isso que a Copa do Brasil é isso, né? Um torneio muito democrático e depende muito do sorteio que você vai tendo. O Corinthians pode encorpar mais depois da janela de transferências ou pode sofrer mais depois da janela de transferências, dependendo de quais peças a gente perca aí, né? Então vamos esperar para ver qual que vai dar de bom aí. Comenta aí embaixo o que você achou. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda essa parafernália aí que ajuda a gente demais a continuar existindo. E quem tem condição de fortalecer com Pix ou Superchat, saiba que ajuda demais mesmo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. É nóis.